Seria os extraterrestres demônios? Vamos continuar nesse assunto, os extraterrestres e a Bíblia. Seria os extraterrestres demônios? Seria um plano do diabo criar essa ideologia sobre extraterrestres? Na verdade, essa ideologia seria um plano da nova era para destruir o Evangelho, alguma coisa parecida? Eu acredito que não. Na verdade, o que acontece é que, como no Jardim do Éden, Satanás misturou verdades com mentira, hoje também ele faz isso. Porque, na verdade, Lúcifer sabe que os anjos não são da Terra. E também ele sabe que ele mesmo não é da Terra. Então, queira ou não, Lúcifer é um extraterrestre. E os anjos de Deus também são extraterrestres, ou seja, não são da Terra. São homens do céu. Então, devemos pensar o seguinte: a Terra não é o centro do universo. O homem não é o centro das atenções de Deus. Deus é bem maior do que as picuinhas humanas. Ou seja, Deus é muito maior do que a nossa história tão pequena. E que anjos não são robôs de Deus. Anjos vivem em sistemas autônomos. A gente olha para os céus e vê como é grande esse céu. Que coisa maravilhosa esse universo. À noite, experimente olhar para as estrelas à noite. Aqui no Nordeste, quando nós olhamos à noite para as estrelas, ficamos encantados com a grandeza, a coisa misteriosa que as estrelas são. Quando nós estudamos a Via Láctea, nós estudamos as estrelas, o universo, ficamos encantados com a grandeza que existe, um número incontável de estrelas. Aquelas estrelas devem haver um número incontável de planetas e sistemas. Para os senhores terem uma ideia, existem luas em Saturno que são maiores do que a Terra, bem maiores do que a Terra. No nosso sistema solar existem planetas que são quase 1000 vezes maior do que a Terra. Deus não iria fazer tudo isso somente para um casal, Adão e Eva. Nós somos especiais, sim, mas não somos os únicos especiais. Existe vida fora da Terra? Sim, existe. Deus, os anjos, são uma vida que não são dessa Terra. Os anjos não foram criados nessa Terra. Eles não vivem nessa Terra. O habitat dos anjos não é essa Terra. Então, nós temos que parar também com o fanatismo, né? Ah, porque é do diabo, é do cão, porque os extraterrestres costumam aparecer como na demonologia, como no satanismo. Não. Os demônios aparecem, né? E os extraterrestres aparecem como no satanismo em algumas situações, porque demônios são anjos. Também temos que parar e pensar, como já foi dito, que os anjos são dotados de conhecimento e que os anjos podem desenvolver ciência e que os anjos utilizam apetrechos, ou seja, ferramentas. Anjos utilizam espada, e espada é uma ferramenta. Anjos utilizam harpas, equipamentos de música, como trombetas e outros. Anjos utilizam carros de fogo. E o que é isso? Isso são equipamentos. Nós temos que parar e ver a nossa questão religiosa e a questão da ideia de Deus. A ideia de Deus, como eu falei, que Deus é grande e está lá no céu, olhando para a Terra, só para a Terra, é uma ideia medieval. A Terra, o centro do universo. Na mente deles, a Terra era o centro do universo, mas na nossa mente não. A Terra faz parte de um universo criado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Anjos e demônios utilizam ciências deles, uma ciência além da nossa ciência, e que esta ciência ela pode ser desenvolvida e até enganada, como os anjos foram enganados por Lúcifer. Incontáveis estrelas, sistemas gigantescos, Via Lácteas, planetas imensos. Nós não poderíamos pensar que tudo isso Deus fez para nós, os caboclos velhos da terra, os cabloquinhos da terra. Não.
Existe coisa bem maior do que nós pensamos. A ideia de existir vida além da Terra não me assusta. A ideia de existir vida além da Terra me alegra. De fato, Deus não fez o homem solitário. Deus não fez o homem uma criatura estranha para viver abandonado num planeta de terceiro tamanho, de terceira categoria. Nosso planeta é lindo, mas existem lugares lindos e maravilhosos, né? Alguns ateus, alguns ateus dizem a existência dos extraterrestres e tal para tirar a ideia de Deus. Ao contrário, a existência que os anjos têm ciência, a ideia que os anjos possuem inteligência autônoma, ela glorifica ao Deus Todo-Poderoso e fortalece a ideia que existe um Deus maravilhoso. Então, ficamos com esse pensamento. É uma ideia do demônio, isso é um evangelho da nova era. Não é evangelho da nova era. Existem ciências que nós não compreendemos. E os anjos são filhos de Deus. E os filhos de Deus se reuniam ao redor do trono de Deus, mostrando que eles não vivem ao redor do trono. Eles se reúnem. Então eles vêm de outro lugar. Veja a Bíblia diferente. Deus não fez o homem para ser o centro da atenção dele, então Deus seria muito pequenininho. Fazer um universo tão grande, cheio de estrelas e constelações, via lácteas. Imaginem, senhores, quantas estrelas, se tivéssemos uma espaçonave, levaríamos muito tempo andando à velocidade da luz, voando à velocidade da luz para chegarmos no próximo Sol, que está a 4 anos-luz da Terra. Vejam, senhores, que equipamento. Mas os anjos têm equipamento, sim. Os anjos não têm equipamento, pastor. Os anjos não têm equipamento, teólogo. Sim, tem. Uma trombeta é um equipamento. Por que não ele não faria um equipamento de voar? Ou ele eles davam um estralo no dedo, estava em São Paulo, outro estralo no dedo, estava lá em Curitiba, outro estralo estava nos Estados Unidos. Não é assim. Eles são limitados a tempo e a espaço. Os anjos são limitados a tempo e a espaço. Eles têm limitações. E essas limitações são vencidas através de equipamentos, trombetas, harpas e espadas de fogo que matam milhares de pessoas. 120 mil homens foram mortos por um anjo só. Essa é a ideia que nós temos acerca dos habitantes dos outros planetas. Vamos continuar nessa ideologia.